Muito bom dia, igreja. Bom dia, Kalungi. Mais uma vez estamos em pé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onjanja imosivali twatalama vilu volunduko vitatu ise umola kwendo chilelembia chikola. Agora para complementarmos o nosso trabalho do dia de hoje. Ocho yapa tutenise upange wetu wetekelietali. Com o sermão do dia. Lohundo lietali. Mas antes de ter lugar, gostaríamos de agradecer a Deus. Tete tuecholupando kusuku. A toda a oportunidade que nos dá no dia de hoje. Mekonda liepulu vilinene watu avela ketekelietali. De louvarmos e engrandecermos seu santo nome. Ocho tusivaye lokukemanya unduko yae ikola. Sem esquecer Katuivala kovo. Os intervenientes do culto do dia de hoje. Olonalavai vietekelietali. Como os coros. Dolonjimbi. Os fiscais. Kwenda vana vakasokulaulula. E os irmãos que deram um pouquinho do seu tempo para organizar o espaço. Lavana voce akutike tekelietali valitumbika ocho vapongie ochitumano. Onde está a decorrer o culto do dia de hoje. Apa tukasokukunda etali. Vamos agradecer este trabalho que já foi desenvolvido. Tupandula upange walingiwa konduko yaise do Filho yomola e do Espírito Santo. kwendo chilembia chikola. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje vamos refletir em poucos minutos Etali kakutu amwe tukasokolola kokamwe no tema a perseverança na promessa de Deus. kondaka yatiamela kekolelo kondaka yasuku. Que irá ser sustentado pelos versículos bíblicos. Yutu kaisinga kembimbilia. O livro de Gênesis. Que livro de efetikilo. Seu capítulo 37. O capítulo kakunhatatu. Versículo 7. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. 37. 7. Tukayeverela aquele miliumbundu. Etutuakala lokukuta ovitungu vepya kwenje ochitungu change chatalama vinu. Ovitungu vyene vyang'walako okufendela ochitungu change. Ainda no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 42, verso 6, diz o seguinte, a palavra do Senhor. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. Tukayeverela aquele miliumbundu. Yosefe okumola vahuvaye wavalimbuka pwai walivyavyaye ndu kavakunihile. Versículo 6. Versículo 6. Yosefe ukulu wofeka eye walandasa komanu vosi vakwafeka ocho vahuva Yosefe veya kwenje vapetamela posi vofendela. Palavra do Senhor. Ondaka yasuku chilingiwe ndomo. Nós hoje, amados irmãos, vamos refletir em alguns minutos. Vamos falar de um jovem que dá um exemplo de constância, de perseverança. Que te queria tali tu kasokolola kokamwe kokukala komunumwe akuti ekolelo liaye lilekisa ekolelo kusuku. José, filho de Jacó, Yosefe wakalomola ya Yakomba, era um jovem com sonhos. Wakala
omunumu akuti wakala lonjongole vyalwa. Esses sonhos na vida dele significavam a promessa de Deus. Okulota kwacho wasato okulota kwenje okulota kwacho kwalekisa onjongole yasu. E esse mesmo sonho que José tinha Okulota kwacho akuti Yosefe akala layo representava um futuro para sua família. chalekisa echi yachilipita lepataliae. Portanto, José era um jovem obediente. Yosefe wakala munumwe akuti wa ukwapokola. Por causa da sua obediência, Mekonda liepokolo liaye era um dos filhos queridos do pai. wasoliwile kuishaye. Pois José era obediente. Momo Yosefe wasato kupokola. Portanto, por causa dessa obediência, Mekonda liokupokola kwacho também achou graça aos olhos do Senhor. wasingo chali kovaswasu. José teve um sonho Yosefe walota e, enquanto estavam a trabalhar no campo, na colheita, akuti osimbu vakala okuta lavaya ocho okukungula. enquanto juntavam essa colheita, Osimbu vakala okukapa viu konelimosi. que o seu molho da colheita se levantou, Wamola kuti ochitungu chaye chavotoka. ficou em pé e os molhos dos seus irmãos rodeavam e se inclinavam diante do molho dele. Ochitungu chaye chavotoka noke ovitungu vyava manjaye vyake kamela kochitungu chaye. Tanto José, como sentia a vontade e sabia que estava no meio dos seus irmãos e da sua família, Momo Yosefe wachikulile lutati akuti wakala pokati ke pataliaye. resolveu contar esse sonho aos seus irmãos. Echi okulota kwacho wachipopya kwa vamanjivaye. Então os irmãos entenderam que será que nós no futuro, ou seja, nós iremos nos inclinar diante do nosso irmão? Vamanji vasokolola kuti pamwe kete koloneke via tukake kamela kumajetu. Será o nosso rei? Bi okakala soma yetu. Os irmãos, por causa disso, continuaram ainda mais a enfurecer-se contra José. Mekonda o moriacho vamanji va Yosefe vatema. E os irmãos, Yu vamanjaye portanto, continuaram, ou seja, com essa mesma raiva no coração, ou seja, esse mau desgosto que tiveram diante desse sonho de José. lokutema kwacho ko echi Yosefe alota. E oportunamente o diabo está sempre próximo. Yu satana vo apo akasi. Aproveitou-se e semeou uma má semente no meio dos seus irmãos. Wava kapo chisimilo chimwe chivi pokatikavo. Adiante, os irmãos, dentro daquilo que é o trabalho que faziam em casa, que é apacentar o rebanho de Jacó, seu pai, kovali vamanjaya kuti kokukalinga upange wavo wokulisa ulomeme. enquanto apacentavam, Jacó chamou seu filho José para que fosse ver como é que os irmãos estavam no lugar onde estavam a apacentar o seu rebanho. Osimbu vakalo utalavaya isha ya Yosefe wotuma ocho akala ulule vamanjaye. José foi ao encontro dos irmãos. Yosefe wanda okukasinga vamanjaye. Então, assim que eles viram o José a vir ao encontro deles, Nokechi vamanja chovomola. viram que, olha, está aí, vem aí o sonhador. Va popiati u kwakulota okasokuia. Então, ali já começaram rapidamente a construir um plano de matar José. Ocho yapa vafetiko kusima ndomo va ponda Yosefe. Portanto, dentre os irmãos de José, Pole pokatikavo. ou melhor, Deus, como é Deus, Suku momo suku. através do seu Espírito Santo, Mekonda liochilendia cha etikola. tocou no coração de um dos irmãos Wasoko Luisa o manjahe. que não compreendiam que
esse sonho, essa promessa que José tinha, viria a salvar todos eles. Momo kachala lombolokele akuti echi Yosefe alota chakalonde ochindekasa akuti keteko koneke yovaso nda chava yowiwa. Então, dentre os irmãos, um deles disse que não vamos matá-lo. Polepo katikavo umwe wapopiatika tukoponde. Vamos só tirar aí no poço. Tukapengo apa. Também ele é nosso irmão, não ficaria bem sujarmos as nossas mãos de sangue. Eye manje tukachitava kuti tuponda. Portanto, assim que José chegou, eles pegaram José, tiraram-lhe a túnica que ele levava, o casal que ele havia vestido. Echi Yosefe apitina voupa ochiputu chai awalele. Atiraram-lhe no poço. Vokapa. Poço, Cochituno. Vokapa Cochituno. O poço era seco, não havia água. Cochituno chachoka kwa kalele ovava. Pouco tempo depois, passou aí os comerciantes. Papita nguakutu kakukutu papita vana vasatokulando vina. Então o mesmo irmão disse, olha, vem aí os comerciantes. Manje wapopiati vana vakominu vakasokuia. Em vez de matarmos, vamos vender. Ochongo katuponde tu landise. Então todos concordaram e venderam José a 20 pratas. Vosi vatava yu Yosefe volandisa. José foi vendido. Yosefe wa landisiwa. Comerciantes que também foram vender José ao Egito. Lu vana manu vacho volandisa voko Egito. E dentro do plano de Deus, José é vendido do capitão da guarda Potifar. Pokati chochisimino chasuku Yosefe walandisiwa ko Potifar. Potifar que estava a serviço do rei. Como no ato Potifar wasato kutalavaya kusoma. José, como era um homem, ou seja, era um jovem obediente. Yosefe wakalo munume ukwapokola. E também nunca se esqueceu da promessa de Deus na vida dele. Em todo lugar onde ele fosse, estava sempre acompanhado com Deus. Tanto que na casa de Potifar, ele, como escravo, começou a trabalhar na casa de Potifar e todas as coisas de Faraó, ou seja, do Potifar, ou os bens de Potifar, se multiplicaram através da presença de Deus a José na casa dele. Como Satanás está sempre acompanhando os passos dos filhos de Deus, José também foi tentado na casa de Potifar. Encontrou dificuldades na casa de Potifar. E essa mesma dificuldade fez com que Potifar o prendesse, lhe mandasse para a prisão. José não fez absolutamente nada de errado, mas por causa de ser sempre muito bom, obediente e temente a Deus, Satanás continuou a persegui-lo. Yosefe kalweyele pole momo akalala suku satana lopo wolambalalano. E sem causa nenhuma, José foi posto na prisão. José, como continuava a ser temente a Deus, apesar de todas essas dificuldades que foi passando, os irmãos lhe venderam, chega na casa do Potifar, é tentado, vai para a prisão, mas ainda assim continuou perseverante e temente a Deus. Yosefe ndangomwe la fengi anyanya kuti walandisi wa yukonjo ya Potifar wapita kanyiko pole wa mama wa misako pokola. Mesmo na prisão, José de igual modo ele prosperou. Ndangomwe kokaliaboso ale kokaike wa misako pokola kwa yu waku. Ali na prisão dele ele a função de carcereiro. Ocho pana vokapa wakala ndo wakala mununa ukwasapi. Ok, então como era plano de Deus, ainda assim mesmo José não sabendo,
era o plano de Deus que José passasse por essas dificuldades. Momo echicakala ochisimino cha suku ocho Yosefe apite kafenge E anyanya. com essas mesmas dificuldades, José continua a aperfeiçoar-se. Yu la fengiacho Yosefe wamisa kokekolelo. Num desses dias, o copeiro e o padeiro que trabalhavam a serviço de Faraó Kete kelimwe o manuvavali va kutiva kalongunja vya Farao. cometeram contra Faraó e eles foram presos na mesma cadeia onde estava José. Yu kokulueya ko Farao vakapiwa vo kokaike iliacho. E os mesmos, durante a estadia ali na cadeia, Yu ovo echivakala kokokalia voso. os dois tiveram sonhos. Valota. Então, dentre esses sonhos, ficaram tristes com os sonhos que eles viram. Echi valota vasumwa mekonda liovina vya vamola. José, assim, naquela situação em que ele girava na cadeia, por causa da função que ele tinha, visitou, encontrou aqueles dois jovens tristes, muito tristes. Yosefe chakalokula ulula okaike wavasanga pwani. E José perguntou, por que estão assim? Yu wavapula nye ukasindo. Então cada um deles passou, ou seja, contou o sonho que teve. Omunolomuno walombolola echi alota. E dentre esses sonhos, José interpretou o sonho de cada um dos dois. Yu Yosefe wavatetuluila echi omunolomuno alotele. Em que o copeiro sonhou que voltou a servir ao rei. Umwe walota kuti wafeti wamisa kokoku talavaya kusoma. E durante a interpretação de José diz que ele voltaria a servir o rei. Yu Yosefe wolombolola kuti okatiuka kupange wae kusoma. E o padeiro sonhou que levava 3 cestos de pão na sua cabeça. Umwe vali walota kuti wakaloku ambata olombolo vutwe. E o mais alto, onde havia toda a comida, as aves vieram e começaram a comer aí por cima da cabeça dele. Esse olondila vieia vafeti kokulia olombolo vyacho vyakala kutwewai. Na interpretação José ocho Yosefe ti olombolola dizia que os 3 cestos significava 3 dias em que ele teria vida. O olombolola kuti wakala valolona que vitatu akuti o kakala valolona que vitatu. José diz que dentro de 3 dias poderia ser decapitado a cabeça dele. Yosefe wo tetula kuti pokati kolone que vitatu e a cabeça seria pendurada e as aves iam comer a sua carne. E sucedeu conforme José havia interpretado os sonhos dos dois. Portanto, na questão do copeiro, José, depois da interpretação, disse ao carcereiro com o único objetivo: que lembre-se de mim quando estiver diante do rei, porque eu estou aqui na prisão, nada fiz e eu sou hebreu, não sou dessa terra, preciso sair desta prisão. Yosefe pole wapopya kuna kuti wakalavo kutalava kusoma kuti eteke utunda kulomate kele. Essa é a recomendação que ele passou ao copeiro com o único objetivo de sair da prisão. Eyoyo chikundi acha kumununa ocho lochimao yokutunda kokalia voso. Portanto, Deus, como é Deus, momosuku momo yesuku dentro do seu plano, kochisimilo chahe. Então o faraó vai ter sonhos. Soma faraó walota. Dentre esses 2 sonhos que ele teve, viu que havia 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Wamola Wamola longombe vyakala letimbalinene yu wamola volongombe kuti vyakopele. E viu que as vacas magras, yu olomeme vyakopa, se alimentaram das vacas gordas. Vakala okulia mas ainda assim continuaram feias.
ndangomwe valile va misako Continua feias, continua. Portanto, viu também no outro sonho, viu 7 espigas de trigo boas e 7 ressequidas. Wamolavo lospiga Trigo. Boas e ressequidas. Lospiga viotilico viwa. E viu que também as espigas ressequidas engoliram as boas. Vina lospiga viachoka viakalechiwa valia E continuaram ainda assim ressequidas. No que va misa como en el local qual. Portanto, Faraó procurou todos os sábios, e não só, estamos a resumir a história. Soma o evangelia o manovana va poliso. Portanto, todos os sábios e os sacerdotes estavam a seu serviço. Nenhum deles conseguiu interpretar os sonhos de Faraó. E através dos sonhos, Faraó continuou perturbado. É assim que depois o copeiro, aquele que está a serviço de Faraó, que esteve na prisão, que José interpretou o seu sonho, lembrou-se junto de Faraó que, olha, Faraó, existe alguém lá na cadeia, enquanto eu estava lá preso, interpretou meu sonho, e o sonho aconteceu tal qual conforme ele interpretou. Wapatekela Yosef yu wachipopya kusoma kutikuli umwe watetulile ochindonde change noke chosi chalipita mwendo. É assim que Faraó orientou chamar José. E José interpretou o sonho de Faraó. E dentro dessa interpretação que José fez, Faraó viu que, ou seja, percebeu-se que José tinha sabedoria de Deus. Porque José, dentro de seu temor, dizia a ele que não sou eu que vou interpretar o sonho do Faraó, mas sim o Senhor que está em mim. Então o Faraó percebeu que José tinha tanta sabedoria que decidiu nomear José a governador de todo o Egito. Portanto, depois da questão em que José foi a governador, cumprindo-se o período daquilo que era a interpretação do sonho das 7 vacas gordas e as magras, assim como as espigas gordas, ou seja, formosas e ressequidas, que significava 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Chegou 7 anos de fome em que toda a terra não havia comida, exceto no Egito. E depois disso, cumpriu-se aquilo que José tinha como sonho, em que os seus irmãos iriam inclinar-se diante de José. Mas o propósito não era que eles apenas se inclinassem diante de José. O propósito era a salvação da geração, pois havia tanta fome e que José, ou seja, Deus através de José, salvou a geração de Jacó. José tinha tudo para desviar-se do caminho. Portanto, José continuou perseverante no caminho do Senhor. E em nenhum momento desviou-se do caminho do Senhor.
konjela yasuku kai pambukileko. Por quê? Qual era a razão? A razão era simples, em que José, dentro daquilo que é o seu propósito, o seu propósito individual, decidiu posicionar-se do lado de Deus. Momo Yosefe wasokolola kuti onjila akwama okupokola kosu. Fazendo apenas a vontade de Deus. Okulingalika echisu kwa yongola. Amados irmãos, nós gostaríamos também de apelar aos jovens que devemos igualmente assemelharmos-nos a José. Porque Deus tem um propósito para cada um de nós. E esse propósito só se poderá cumprir se nós mesmos continuarmos perseverantes naquela promessa que Deus nos dá. Continuarmos firmes nos mandamentos de Deus. Não nos desviarmos em qualquer dificuldade que nos aparecer no caminho. Para que o propósito de Deus se cumpra nas nossas vidas. E consequentemente alcançarmos a salvação. Amados irmãos, o propósito de Deus é todos nós nos salvamos. Não vamos desfalecer, vamos continuar firmes nas promessas do Senhor. Participarmos ativamente na obra do Senhor. Com tudo que tivermos, nos doarmos na obra de Deus. Amados irmãos, esta é a palavra que trazemos no dia de hoje. Refletimos sobre a perseverança. Continuarmos perseverantes na obra do Senhor. Não perdermos de vista o foco. Para que quando nosso Senhor Jesus Cristo se manifestar, todos nós seremos salvos. Amados irmãos, aqui vamos terminar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.